O anel do não retorno, ele é composto por duas chaves, a chave 62 e a 31. Ambas chaves, elas estão nessa região aqui da garganta. Quando a gente fala desse anel, a gente está falando de uma linguagem. É quando o divino, essa consciência superior, ela alcança o nosso centro da garganta e utiliza o nosso veículo para comunicar e programar luz na gente. Eu tenho a chave 31. Então, a chave 31, ela fala de liderança. Mas ela tem uma pegada ali um pouquinho mais forte para a questão do uso das palavras, né? Esse mundo interconectado com várias palavras acontecendo todas juntas e ao mesmo tempo. E é justamente através das palavras que na sombra a gente consegue manipular as pessoas. E a 62, ela fala da impecabilidade, ela fala da precisão, que é quando a gente utiliza a nossa inteligência natural para comunicar, para programar. É quando eu consigo equilibrar mente e coração para que o divino, enfim, possa trazer aquilo que precisa ser dito. Então, no texto da 31, tem uma parte que ele fala assim que as palavras ditas por uma pessoa de porta 31, elas têm uma vibração. Então, a gente passa a ter um nível de consciência muito maior a respeito daquilo que é dito. Tem algumas pessoas que têm as duas chaves, né? A 31 e a 62. Ela tem o anel do não retorno inteiro. Tem um trecho do vídeo ali que eu assisti do Richard, que ele conta que ele tem também a porta 31. E que as pessoas que têm essa porta, elas buscam outras pessoas de porta 62, meio que para completar esse anel. Eu imagino que as de 62 também busquem essas pessoas de 31. Independente de ter ou não a chave, então isso é um dos pontos que ele sempre traz, né? Porque as pessoas sempre ficam pensando assim, ai, mas eu tenho essa chave, eu não tenho essa chave, então se eu não tenho essa chave, então eu não funciono dessa forma e tal. A gente está falando das nossas 64 partes, né? O nosso DNA é composto pelos 64. Então, todos nós temos características de comunicação. E aí, o ponto principal é como eu enalteço a minha inteligência mais pura. Como é que eu coloco isso a favor do mundo, né? E olhando para esse anel, é eu percebo assim que é uma responsabilidade muito grande esse comunicar. Em estados mais elevados, essas palavras, elas se modificam, elas criam uma aura, uma vibração, onde é sentida por várias e várias pessoas. E é interessante porque a 31, como ela fala de liderança, a gente bem sabe como o mundo tá, né? Com relação às lideranças que a gente vê por aí. Então, uma mudança precisa acontecer, principalmente em âmbitos
corporativos, né? Para que as pessoas percebam algo que elas não percebiam antes. Existe um estado que é um estado de uma obscuridade muito grande, onde a gente não consegue perceber a realidade e as coisas que estão acontecendo ao redor. E esse anel, ele vem para auxiliar isso também, para dar aquela chacoalhada nessas lideranças, porque afinal de contas, as lideranças de hoje, elas são escolhidas muito mais com base naquilo que as pessoas saem falando por aí, né? Por isso a 31, ela fala tanto das palavras. Então, basta falar bonito para que eu possa manipular um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas busca por um líder. E automaticamente quem tem esse grupo de qualidades é escolhido. Só que a gente está num ponto agora onde esses líderes precisam mais do que belas palavras. A gente precisa transcender esse véu que encobre a realidade para que a gente, enfim, possa liderar com base na nossa verdade, com base num conjunto de pessoas. Porque é muito comum a gente perceber dentro dessas lideranças o ego gritando. Então, às vezes, o líder escolhido, ele está pensando muito mais nele do que propriamente no grupo de pessoas que ele representa. Esse anel é sobre o divino falar através do nosso centro da garganta. Aqui acontece uma iniciação. Quando a gente alcança estados elevados de frequência, o nosso senso de vida normal, ele desaparece. O nosso ego desaparece nessa frequência superior para que o divino possa, enfim, usar essa programação viva da luz através do nosso aparelho. É como se a gente fizesse um trabalho interno, trabalhando as nossas sombras, para que a gente pudesse comunicar de uma forma mais limpa. Na medida que eu trabalho as minhas sombras, a luz, ela volta a aparecer, porque ela nunca deixou de brilhar, né? O ponto é que a gente tem muitas camadas, né, de condicionamento que fazem com que muitas vezes a gente não consiga perceber essa luz que está dentro da gente. E aí, na medida que o divino usa a nossa garganta para programar, é como se esse veículo transbordasse luz. Então, é um anel muito interessante, muito bonito. Teve um texto, eu acho que foi um texto da 41 que eu li, que ele fala, né, que a gente acha que a gente está indo para frente, quando na verdade a gente está voltando às nossas origens. E a 31, ela é parceira da 41. A 41, quando a gente olha ali nos códons, a gente percebe que é o último anel. O anel da origem. E um antes desse é o anel do não retorno. Eu penso que alguma coisa muito... Me vem a palavra brilhante. Aconteça
né, nessa passagem ali do anel do não retorno, para que a gente chegue no anel da origem. A 41, ela fala da emanação primordial. Então, se eu tô falando da emanação primordial e eu tô falando de uma programação de linguagem da fundação do universo, que é a 62 e que explica o que fazem, né, as chaves gene no nosso DNA, na nossa genética, eu imagino que talvez seja para lá que a gente esteja indo, né? Enfim, foi só uma reflexão que eu trouxe aqui. É lógico que faltam algumas peças ainda nesse baita desse quebra-cabeça. Tem uma porção de coisas ainda que eu não estudei. O anel da origem é uma das coisas que eu quero estudar. E vamos ver o que vem por aí. Isso se eu conseguir sair, né, da 61, da 62, porque a quantidade de informação que tá vindo, ela é muito grande. Existe uma carga de informação que a gente acessa e que não tá escrita no texto. Não. A gente tem um salto. Uma das coisas que acontece dentro desse anel é um grande salto, né? Então, esse salto de iniciação que acontece através da garganta é quando a gente vai do corpo causal para o corpo búdico. É como se a gente desse um adeus aos corpos inferiores. Não tem mais retorno. E é a partir disso que a gente consegue comunicar as verdades. Mas quando eu falo a gente, é muita gente, né? Tem uma frase aqui, dentro desse anel, que é uma frase que impacta bastante, assim. Um dos pontos é que esse anel, ele tá dormente, ele vai demorar para acontecer, mas essa questão da demora também, ela é muito relativa, né? Porque a gente percebe o tempo de uma forma. A gente tá dentro de uma grande mudança onde a gente vai perceber o tempo de uma forma diferente. Então a gente vai sair desse dualismo para entrar num período atemporal. Então é como se eu percebesse que isso é irrelevante se acontecer hoje ou se acontecer amanhã. Então a gente fica meio perdido, né, com relação a essa questão do nomear o tempo, perceber o tempo, querer entender, né, em que fase isso vai acontecer ou não vai acontecer, porque isso é irrelevante. E aí a frase, ela diz assim, ó, que a partir do momento que a gente conseguir expor o nosso coração para o mundo, é aqui que você terá que enfrentar o medo de ser humilhado, quando entregar a sua voz ao coração. Palavras faladas com amor são profundamente curativas. Ao mesmo tempo, elas podem atiçar todo tipo de projeção da frequência sombra. É por isso que não há retorno depois que você começa a falar a sua verdade. Você se separou dos reinos inferiores para todo sempre. Espero ter trazido aí um pouquinho de luz, né, através dessas palavras, e reflexão. Como uma boa refletora, vamos refletir
Bye, bye.